Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Fazia muito tempo que eu não pregava, né? Já tem quase 2 meses aí, mas sempre é um privilégio, sempre é uma alegria, né? Poder estar compartilhando aquilo que Deus tem falado no meu coração. E hoje, né, coincidiu de a gente já estar falando sobre um tema, né, durante o mês aí, né, que é o exercício da oferta, né? Nos outros cultos aí, tanto de manhã quanto à noite, a gente tem abordado esse tema. E combinou, né, vamos falar assim, né, as jesuicidências da vida, né, daquilo que Deus já tinha falado comigo, já vinha falando comigo, né. Então, aquilo que eu vou compartilhar aqui hoje, antes de tudo, Deus já estava me incomodando, Deus já estava falando no meu coração. Porque eu creio que primeiro a palavra ela tem que encontrar, né, um lugar, um caminho no coração daquele que fala, né, primeiro, para que possa surgir um efeito, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar não só na vida dele, mas na vida daqueles com os quais ele vai estar compartilhando, né. Então eu queria te convidar mesmo para que você pudesse deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. E a gente sabe, a gente entende que a palavra é o poder de Deus, né, para transformar o nosso entendimento. E esse momento aqui ele é muito sério, ele é muito grandioso, porque a gente vai meditar naquilo que são as palavras de Deus para nos trazer vida, né, e vida em abundância. A gente não vai ler uma revista, a gente não vai fazer uma palestra somente, mas a gente vai compartilhar aquilo que é do coração de Deus, né. Então eu queria te convidar para que você fechasse seus olhos aí. Mas antes disso, desculpa, abre lá em Romanos, capítulo 11. Vamos deixar aberto aí já, depois a gente já começa a ler. Romanos, no capítulo 11. Deixa aberto aí. Amém, Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque ela é viva, que ela é eficaz, Deus, e ela é poderosa, Deus, para transformar o nosso entendimento, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai, que o Senhor tire todas as distrações, que o Senhor tire, Deus, a ansiedade do nosso coração, Paizinho, o pensar no amanhã, o que eu tenho que fazer essa semana, mas que nesse momento agora o Senhor traga o nosso coração e a nossa mente cativa ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, Paizinho, para que a gente possa, Deus, se alimentar, Deus, daquilo que vai trazer vida de verdade, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Essa é uma passagem sensacional, velho, eu gosto demais. E a partir do versículo 33, ele começa falando assim, ó: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e para ele. A ele seja toda a glória e honra para sempre. Amém. Então, irmãos, uma introdução, antes da gente entrar no capítulo 12, porque eles estão ligados um ao outro, é a gente entender, né, que o nosso Deus ele é grande. Os pensamentos, os planos, a soberania de Deus, ela é imensurável. Se a gente vivesse 200 anos, 300 anos, ainda assim, a gente ainda não iria conseguir entender todos os planos, conseguir entender toda a sabedoria e o conhecimento do nosso Pai. Porque Ele existe desde a sua eternidade. E os seus pensamentos, os seus planos, são bem maiores do que os nossos pensamentos. São bem maiores do que aquilo que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. Deus, na sua grandiosidade, na sua grandeza,
Ele criou todas as coisas, Ele desenhou os céus, Ele fez a terra, o mar e tudo que nele existe. E muitas das vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, nesse cérebro aqui, e tentar racionalizar, e tentar entender por meios lógicos e racionais aquilo que são os planos dele, aquilo que é a sabedoria dele, a soberania dele. Então, muitas vezes, como a Camila falou aqui na hora do louvor, a gente não entende quais são os planos de Deus, a gente não entende, às vezes, porque ainda há fome, ainda há crianças morrendo, como que Deus permite tudo isso, guerras e tudo mais. Na verdade, a gente sabe, né? Porque é a nossa responsabilidade. Nós que precisamos nos posicionar. Mas tudo isso engloba um pensamento, um plano, um propósito muito maior do que aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos. E aí, continuando lá no capítulo 12, ele vai adentrar a um aspecto, a um assunto que a gente está abordando aqui, como eu falei, que é uma chave que vai abrir aquilo que a gente precisa destravar no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa adentrar essa porta e caminhar uma jornada que Deus tem para nós. Para que a gente possa entender quais são os planos e os projetos de Deus para a nossa vida, a gente precisa entender isso aqui que ele vai falar no capítulo 12. Ele falou da grandeza de Deus, ele falou do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, como é grande, como ninguém consegue explicar, como ninguém consegue entender. E aí, no capítulo 12, ele fala: portanto, irmãos, suplico-vos que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, meus irmãos, olha só, no versículo 1, ele fala: portanto, eu suplico para que vocês se entreguem como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, meus irmãos, para a gente poder começar a entender 1% daquilo que é o conhecimento e a sabedoria de Deus, nós precisamos nos entregar como oferta de sacrifício a Ele. A gente muitas vezes banaliza a graça, né? A gente acha que Jesus Cristo morreu por nós, se entregou por nós, e isso foi suficiente para remissão dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo. Isso basta. Mas acontece que a gente banaliza essa graça, e a partir de agora, tendo esse entendimento, a gente vive uma vida totalmente desregrada. A gente vive uma vida totalmente fora da graça verdadeira de Deus. A gente coloca tudo nas costas de Jesus e a gente exime a nossa responsabilidade e a nossa participação naquilo que é o processo de Deus na construção de uma família aqui na terra. A gente deixa de entender que a partir de agora que nós entendemos o sacrifício, a oferta de Cristo, que a partir de agora a gente tem que se ofertar. A gente precisa se sacrificar a cada dia como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, para que a gente possa começar a entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí eu queria que você abrisse lá em 2 Samuel, para a gente ver um caso que aconteceu com Davi. 2 Samuel, no capítulo 24. Uma característica essencial na nossa oferta. A principal característica do nosso sacrifício, da nossa oferta. E Davi, ele entendeu muito bem isso. 2 Samuel 24, capítulo 24, a partir do versículo 17.
Davi havia pecado contra o Senhor aqui, né, no contexto dessa história, porque ele havia feito um recenseamento do povo de Israel, né? Então ele, como rei de Israel, ele ordenou que os seus soldados fossem em todo Israel e fizessem uma contagem para saber quantos israelitas, quantas pessoas haviam no seu país. E isso fez com que desagradasse o coração de Deus, porque Davi ele estava preocupado com aquilo que o seu exército, com a quantidade de pessoas que o seu exército tinha para poder ir para a guerra, para poder vencer na guerra. Ele não estava confiando naquilo que era a palavra de Deus para ele. Ele não havia confiado no poder de Deus, ele não havia entendido que Deus estaria com eles. Mas o seu coração se voltou para um momento de medo, de angústia, e ele queria saber quantas pessoas haviam em todo Israel, para ver o tamanho do seu reino, para ver quantos soldados haviam, e isso desagradou o coração de Deus. E aí no versículo 17, quando o anjo do Senhor vinha para castigar o povo, né, porque o Senhor deu um juízo a respeito disso, a respeito desse erro que Davi tinha cometido, no versículo 17 ele fala assim, ó, quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor, fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente, o que fizeram? Que tua ira caia sobre mim e a minha família. Naquele dia Gade foi a Davi e disse, vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Então Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu, vim comprar a sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, diz o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhes darei tudo, ó rei, e o Senhor seu Deus, e que o Senhor seu Deus aceite o seu sacrifício. Então, esse Araúna chegou em Davi, sabendo lá o que tinha acontecido, né, e tudo, e ofereceu a Davi todos os materiais, tudo aquilo que ele precisava para levantar um altar para a adoração do Senhor, para que ele pudesse oferecer ofertas de sacrifício ao Senhor, para que aquilo que o Senhor havia colocado como juízo sobre o povo de Israel acabasse. Davi, ele entendeu que o erro foi dele, então ele se posicionou como um homem que assume a sua responsabilidade e falou, peraí, para tudo, porque esse povo aí não tem nada a ver com o que está acontecendo, o culpado sou eu. Então, como uma oferta, como um sacrifício pelo seu pecado, Davi, ele foi construir um altar. E aí esse Araúna chega para Davi e fala, olha, está aqui tudo que você vai precisar para construir esse altar. Está aqui os holocaustos, os bois, as tábuas, é só você fazer, queimar e vai estar tudo resolvido. Mas aí, Davi, ele tinha o entendimento. Por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E aí no versículo 24, ele continua falando. Ó rei, respondeu Araúna, não faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra e a praga cessou sobre Israel. Então, meus irmãos, aqui tem um detalhe muito importante, que muitas vezes a gente passa desapercebido, né? Que Davi, ele fala, eu não apresentarei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custaram nada. Ele entendia que o pecado foi ele que tinha cometido, o erro foi ele que tinha cometido, ele que deveria oferecer o sacrifício como oferta pelo seu pecado, e essa oferta deveria custar. Ele não iria pegar e fazer uma oferta, um altar ao Senhor, com aquilo que o cara tinha dado para ele. Ele falou, não, eu vou pagar tudo isso aí, porque essa minha oferta, ela tem que custar algo. E aí, meus irmãos, com toda essa história toda, o Senhor foi falando comigo.
foi falando a respeito dessa oferta, desse sacrifício. De como às vezes a gente quer oferecer algo para Deus que não nos custa nada. A gente quer oferecer uma oferta, um sacrifício, que tá tudo beleza, que não vai doer, que não vai me incomodar, que não vai me dar trabalho, que eu não vou ter que me movimentar para poder fazer, que as coisas vão cair de mão beijada na minha mão. E aí eu pego simplesmente e quero viver algo sobrenatural de Deus na minha vida, vivendo essa realidade de não oferecer uma oferta que me custe. De não oferecer a Deus a minha vida como oferta e sacrifício em favor dele. Porque aqui no Antigo Testamento era necessário que houvesse o sacrifício de animais para a remissão de pecados. Mas aí quando chega a graça e vem o sacrifício de Cristo, isso não é necessário mais, porque Cristo já cumpriu todas essas coisas. Mas a gente passa a viver uma vida totalmente aquém daquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque agora a gente vive uma vida acomodada. A gente não quer saber de orar, a gente não quer saber de ler a Bíblia, a gente não quer saber de fazer um jejum, a gente não quer saber de pagar o preço para que a gente possa conhecer mais a Deus. E aí a gente se acomoda. Então por isso que às vezes a nossa vida está fria, rasa e superficial. Porque não há mais sacrifícios. Por isso que é difícil entender muitas vezes as estações de Deus na nossa vida, porque a gente não mais se oferece como sacrifício, para conhecer e para entender a mente de Deus, para entender aquilo que Ele quer fazer naquela situação que você está desesperado e não sabe o que vai fazer. Por isso que Deus às vezes está a ponto de nos vomitar, porque Ele não suporta a nossa indiferença. Ele não suporta uma pessoa morna. Ele não suporta uma pessoa que tem pensamentos e muda de ideia todos os dias. É inconstante, não sabe o que quer, porque não tem se oferecido como oferta agradável a Deus. Então, meu irmão, essa noite eu queria te chamar a atenção para que você pudesse analisar a sua vida. Para que você pudesse fazer uma análise de como tem sido a sua jornada. Será que você paralisou? Será que você está morto, morno, frio? Você tem oferecido ofertas de sacrifício a Deus? Ou você está de boa? Você acha que não precisa mais? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que Deus falou diretamente com você, sem precisar de alguém estar aqui mastigando para você? Qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus inquietou seu coração aí para que você se movesse em favor de alguém? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que você sentiu aquele frio na barriga de às vezes achar que não saberia dar as respostas para a pessoa? Quando foi que você visitou alguém? Qual foi a última vez que você ofertou, que você dizimou financeiramente? Qual tem sido o tipo de oferta que você tem dado a Deus? E ela engloba todas as áreas da nossa vida. Porque em Romanos 12 ele fala, ofereçam o vosso corpo como oferta de sacrifício a Deus. Então é se oferecer por completo. Que não haja gavetas na sua vida que você ainda não tem ofertado para Deus. Aonde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Aonde está o seu coração? Porque a gente tem a cultura de entregar apenas aquilo que resta, né? Aquilo que é a sobra. A gente deixa para orar no final do dia, quando a gente vai deitar. E aí faz aquela oração mais safada, né? E aquela intimidade, aquele relacionamento com o Pai,
ele vai se perdendo. Então, por isso que muitas vezes a gente se pega angustiado, aflitos, desesperados, porque o Pai quer o nosso coração, mas nós temos oferecido apenas aquilo que sobra, o resto do resto. Eu oferto, eu dizimo só se sobrar grana, eu venho no chamas só quando não tem nada para fazer, eu não priorizo isso na minha agenda, eu não priorizo os pequenos grupos. E aí, às vezes, quando a gente tem uma folguinha, quando tem um feriado, a gente inventa 1000 desculpas, né? Fala, não, estou cansado, vou descansar. E aí, a gente vai vivendo essa vida medíocre. A gente não vai ofertando aquilo que Deus tem nos pedido, o nosso coração, o nosso tudo. Então, meu irmão, o que você tem ofertado? O seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, os seus dons, os seus talentos? Qual a oferta que você tem oferecido a Deus para que você possa conhecê-lo mais? Para que você possa experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável? Porque para experimentar essa vontade, meu irmão, você vai ter que sacrificar, velho. Nós vamos ter que nos sacrificar. A gente vai ter que fazer morrer a nossa natureza todos os dias. A gente vai ter que disciplinar o nosso corpo para que a gente não deixe de lado essas disciplinas espirituais que vão trazer esse conhecimento de Deus. Não se deixem se amoldar pelos pensamentos desse mundo. Mas deixe que Deus transforme vocês por uma mudança em seu modo de pensar. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É sacrifício, irmão. É pagar um preço. É pagar um preço. Isso vai ser uma forma de expressão da nossa fome e da nossa sede. A gente se ofertar, a gente se sacrificar, a gente fazer morrer a nossa velha natureza. Isso vai ser apenas uma expressão do quão famintos nós estamos por conhecer a Deus. Se a gente não tem se sacrificado, se a gente não tem colocado as nossas prioridades no reino, isso revela que nós não estamos com fome e com sede de conhecer a Deus. Nós estamos acomodados com aquilo que nós já conhecemos. E aí a gente vai sofrer muito. Porque nos momentos difíceis, nós não iremos entender aquilo que é a vontade de Deus. E Davi, ele sofreu muito, porque ele errou muito. Mas ele entendia que um coração quebrantado e um espírito humilde, era isso que o Senhor queria. Então que nessa noite você possa apresentar o seu coração diante de Deus. E fazer essa análise. Perguntar para você mesmo, o que eu tenho ofertado? Qual tem sido a minha oferta para o Senhor? Eu tenho ofertado apenas aquilo que sobra, aquilo que resta? Ou eu tenho ofertado o meu melhor? Da minha disposição, do meu ânimo, da minha alegria, do meu dom, do meu talento? Porque senão a gente vai viver uma vida medíocre. Uma vida completamente aquém daquilo que é a vontade de Deus. Queria chamar os meninos aí da banda.